estou lendo um estudo acerca de Cântico dos Cânticos, né? Livro de Cântico dos Cânticos. R.W.O., o nome do cara que escreve aqui. O nome todo como fala, abreviado, né? R.W.O., não conheço não. Autoria e data. O cântico é da escola de Salomão, sendo do gênero literário sapiencial. A situação tem um paralelo no reconhecimento de Davi como fundador e patrono da escola da Salmódia. Alusões a Salomão no cântico o retratam como uma figura distante e um exemplo infeliz para os amantes. Precisamos olhar para uma época posterior à procura do autor. Uma conclusão fortalecida pela existência de pelo menos duas palavras no cântico pertencentes a uma época posterior. A palavra persa traduzida por pomar e o termo grego traduzido por liteira. O nome do poeta não chegou até nós. Aliás, muitos estudiosos, tão recentemente quanto Gordes, em 1974, insistem em que o cântico não tem um único autor, mas uma coletânea de poemas de muitos lugares e períodos diferentes. Isso aqui, quem que fala isso é o nome do poeta não chegou até nós. Aliás, muitos estudiosos também, vago, né? Não falo quais são esses estudiosos, mas tão recentemente quanto Gordes citou pelo menos um, né? Em 1974. Insistem em que o cântico não tem um único autor. É complicado. Se o cântico ele tem um começo, meio e fim, né? Então, talvez eu acredito que é o mesmo autor, mas aqui eles insistem que o cântico não tem um único autor, mas é uma coletânea de poemas de muitos lugares e períodos diferentes. Se, no entanto, o leitor puder perceber que há uma linha geral em todo o livro, então vai sentir que tem a melhor prova de que está tratando com a obra de um único autor. Sim, que eu pensei isso aqui. Se o leitor puder perceber que há uma linha geral, né? Que é começo, meio e fim. Se há uma linha, então existe uma lógica para ser o mesmo autor. O uso em todo o livro de um repertório comum do vocabulário e de ideias conduz à mesma conclusão. Os temas e imagens recorrentes que geralmente recebem um toque novo e pungente no seu segundo ou terceiro uso fornecem dicas importantes acerca da estrutura. São muitos e incluem macieira, braço esquerdo e braço direito. 2.3 e 2.6. Eu os faço jurar. 2.7. Meu amado como uma gazela. É meu amado entre aspas, como uma gazela entre aspas. 2.9. Videiras brotando. 6.11. Deixe-me ouvir sua voz. 2.14. O meu amado é meu. 2.16. Antes que rompa o dia. 2.17. Eu o procurei. 3.2. Até que o trouxe para a casa de minha mãe. 3.4. Admirável como, entre aspas também, admirável como. 6.4. Romance em flor. 6.11. Deserto. 3.6. Conhecemos o poeta apenas como alguém que se deliciava com o aspecto suave da natureza e que forjou e poliu os seus versos com cuidado e carinho.
Evidentemente era um homem de posses e cultura, capaz de discernir e apreciar as coisas boas da vida. Herbert conjectura que uma mulher pode ter sido a autora do livro. Certamente é verdade que o Cântico considera e observa o casamento do ponto de vista sensível de uma mulher. Sem dúvida, há valor em se observar um objeto conhecido de uma outra perspectiva, mas podemos levar em consideração mais uma possibilidade, que o poeta escreveu o cântico para sua filha única. Sua esposa está morta, e as muitas referências carinhosas a ela estão em forma de recapitulação na filha de suas próprias alegrias, lembradas com tranquilidade. Seu coração generoso diz: tivemos a nossa vez e foi muito bom. Bênçãos agora para os jovens. O mundo do poeta era de fato um lugar agradável. Esse fato em si já tende a limitar a data da composição a um dos períodos mais pacíficos da história de Israel. Há evidências bem fundamentadas a favor do século IV a.C. Depois do reinado de Salomão, foi somente com o advento do Império Persa que toda a terra de Israel esteve novamente em paz debaixo de um governo. Na época da Pax Pérsica, uma pessoa podia visitar livremente todo o país, como fez o poeta desde Engedi até o Líbano. Herbert e Renshaw argumentam a favor de uma data no século III, mas isso não dá tempo suficiente para o reconhecimento e a inclusão do cântico na Septuaginta em torno do final daquele século. Outra opinião é que a menção de Tirza, em paralelo com Jerusalém, date o livro dos primeiros 30 anos do século IX, quando Tirza era a capital do Reino do Norte. Parece, no entanto, que o significado literal de Tirza, charmosa, é razão suficiente para sua escolha pelo poeta. Além disso, dessa forma, Samaria, nome odioso na época, era evitado. Há de fato uma poesia dos nomes de lugares. Quem nunca sentiu seu poder transmudar uma simples agenda em um romance de alto nível? Até nomes criados artificialmente podem ter uma qualidade, evocando uma variedade de sentimentos, desde o prazer até o pavor. Basta um exemplo de J.R. Tolkien para ilustrar isso. Gorgoroth, o Vale do Terror na Terra de Mordor, em O Senhor dos Anéis. No cântico, nomes de lugares que cheiram à história de Israel e ao interesse cênico se combinam com eufonia digna do próprio Tolkien. 1.14 Engedi, um oásis encantador, na foz de uma uade, na metade da costa oeste do Mar Morto. Talvez o cenário do cântico. 4.1 Gileade, os passos no planalto a leste do Jordão. 4.8 Líbano, Amana. Abana em 2 Reis 5.12. Senir e Hermon, as cadeias de montanhas a oeste de Damasco. Há uma arte propositada no agrupamento desses nomes e na sua associação com leões e leopardos. 6.4 Tirza e Jerusalém. Tirza era uma pequena e agradável cidade na região montanhosa de Israel, a norte de Siquém, e a capital de Israel no período entre Salomão e Onri, quando foi substituída por Samaria. 7.4
Hesbom, uma cidade numa colina perto do Monte Pisga, a leste do extremo norte do Mar Morto, e a antiga capital dos amorreus, Damasco, a capital síria. 7.5 Carmelo, um monte que se projeta para dentro do mar Mediterrâneo, próximo do atual porto de Haifa. Interpretação: o cântico aparenta ao leitor não instruído ser um cântico de amor franco e desinibido, mostrando o caminho do verdadeiro amor por meio de muitos caminhos sinuosos, desde o desejo ardente, passando pelo êxtase e chegando à sua feliz e completa realização. Com o sentimento da conveniência das coisas, nos faz rejeitar isso imediatamente como algo humano demais. O cântico, afinal de contas, é um livro da Bíblia e precisa ter um propósito especial. Então, como devemos lê-lo? Como uma alegoria? Mas aí seria uma alegoria de história ou de verdade espiritual? Ou como uma parábola em que a ideia geral do amor terreno aponta para algo mais elevado? Será que é um drama? Se assim for, tem 2, 3 ou 4 personagens principais? Ou é apenas uma coletânea desconexa de poemas que podem ser facilmente ordenados em outro arranjo? Quem é o Salomão mencionado aqui? E a Sulamita? Essas considerações levaram Aglen a escrever que o cântico, sem dúvida alguma, está em primeiro lugar entre os quebra-cabeças da literatura, e o criterioso Rowley comenta que nenhum livro do Antigo Testamento tem recebido maior variedade de interpretações. Essa variedade pode ser observada nos 3 tratamentos dados ao Cântico das Leituras Diárias, da Scripture Union, B.C. Aldiss, 1949. O histórico rei Salomão é o herói que corteja uma moça do campo sob o disfarce de um pastor camponês. J. Stafford Wright, 1954. Salomão é o vilão que tenta em vão conquistar uma moça do campo e afastá-la de quem ela ama, um pastor. H.L. Ellison, 1970. A glorificação e a justificação na Bíblia do amor puro dentro do casamento, que engloba os aspectos físico e espiritual. Essas são, entretanto, meras amostras da grande variedade de interpretações. O cântico tem sido visto como um escrito histórico, a defesa que Salomão faz do seu casamento com a filha do faraó. Tem sido considerado também uma alegoria histórica que, quando toca o futuro, se torna algo como um apocalipse. O Targum considerava o cântico um esboço da história de Israel, desde o Êxodo até a era messiânica. Autores cristãos primitivos viam nele a igreja sob a antiga e a nova aliança. Cusseius enxergava a história da reforma no cântico. É João Wycliffe quem é terrível como um exército com estandartes. E é Martinho Lutero quem tem o nariz que é como a torre do Líbano. Muito mais comum é o cântico ser lido como uma alegoria devocional, celebrando o amor mútuo entre Deus e o seu povo. Essa era a interpretação padrão pré-cristã. Levante-se, minha querida. Era uma convocação para que a Sião cativa voltasse do exílio babilônico. Isso atenuava a consciência dos piedosos, que assim eram aliviados da vergonha de se desculparem pela presença de poesia evidentemente secular. Na mesma linha, Aglen escreve: a história da interpretação do livro, desde tempos mais remotos, é uma longa apologia para explicar o seu lugar no cânon sagrado.
Eruditos cristãos como Cirilo de Alexandria reinterpretaram o livro de acordo com seus próprios interesses. E assim, a voz da rola bibliara, arrulhar dos pombos NVI, se tornou a pregação dos apóstolos. E entrei em meu jardim e comam amigos se tornaram referências à encarnação e à ceia do Senhor. Cirilo também achou que a bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios não era ninguém mais do que Cristo, abrigado entre as antigas e as novas escrituras. Esses exemplos são selecionados de Rowley, página 200 a 208, que sabiamente observa que nós, para o nosso benefício, justificadamente encontremos nas imagens do cântico, como em toda experiência, imagens de coisas espirituais. Não significa que o livro foi escrito com este propósito. E mais, precisamos distinguir entre o que é devocionalmente proveitoso e o que é exageradamente correto. Não exegeticamente, não exageradamente. Exegeticamente correto. Página 211. Os títulos dos capítulos na VA 1611 são um bom exemplo dessa interpretação alegórica. Capítulo 1. Primeiro. 1. O amor da Igreja por Cristo. Ela confessa sua deformidade. 7. E ora para ser conduzida para o rebanho dele. 8. Cristo a conduz para as tendas dos pastores. 9. E mostra seu amor por ela. 11. Fazendo-lhe promessas generosas. 12. A Igreja e Cristo se congratulam mutuamente. Capítulo 2. O amor mútuo entre Cristo e sua Igreja. A esperança. 10. E a convocação da Igreja. 14. O cuidado de Cristo pela Igreja. 16. A profissão de fé da Igreja, sua fé e esperança. Capítulo 3. Primeiro, a Igreja, sua batalha e vitória na tentação. 6. A Igreja se gloria em Cristo. Capítulo 4. Primeiro, Cristo expõe os encantos da Igreja. 8. Ele mostra o seu amor por ela. 16. A Igreja ora para se tornar adequada para a presença dele. Capítulo 5. Quinto, primeiro, Cristo desperta a Igreja com o seu chamado. 2. A Igreja tem uma prévia do amor de Cristo. Está doente de amor. 9. Uma descrição de Cristo por meio de seus encantos. Capítulo 6. Primeiro, a Igreja professa sua fé em Cristo. 4. Cristo mostra os encantos da Igreja. 10. E seu amor por ela. Capítulo 7. 1. Uma descrição adicional da Igreja e dos seus encantos. 10. A Igreja professa sua fé e desejo. Capítulo 8. 1. O amor da Igreja por Cristo. 6. A veemência do amor. 8. O chamado dos gentios. A Igreja ora pela vinda de Cristo. Consideramos essa perspectiva devocionalmente proveitosa, sem dúvida, pois realmente nos sentimos amados com amor eterno. Mas se isso é exegeticamente correto, é outra questão. Matthew Henry escreve acerca de 2.9. Viram-no através das janelas das instituições cerimoniais e sorrindo por entre as treliças, por meio dos sacrifícios e das purificações deles, Cristo se revelou a eles e lhes deu demonstrações de sua graça. Nos sacramentos, Cristo está próximo de nós, mas é por meio das paredes, dos sinais exteriores,
é por meio daquelas treliças que ele se manifesta a nós. Mas logo veremos como ele é excelente. Mas Matthew Henry não teve essas percepções no cântico. Ele as importou de outro lugar. Outros leitores vão encontrar o seu próprio objeto de amor. Os intérpretes católicos romanos veem uma referência à Virgem Imaculada na saudação. Como você é linda, querida minha. Um autor urdu contemporâneo, baseando-se na suposição de que Maomé descendeu de Israel por meio de Kedar, identifica o amado com o profeta do Islã, Abdul Aziz Khalid Ghazalul Ghazalat Lahori, 1972, página 128. O dano causado por se considerar o cântico uma alegoria devocional é que isso não somente o utiliza para representar fracamente o amor de Deus, que é declarado de forma tão rica em outros lugares em prosa e verso, mas o consome completamente e assim falha completamente em captar o seu propósito desejado. Não há outro livro na Bíblia dedicado ao tema do amor conjugal. E um elemento tão importante da integridade bíblica pode ser perdido. A parábola difere da alegoria pelo fato de que uma lição espiritual é comunicada não por meio de cada detalhe, mas pelo escrito considerado como um todo. A exegese aqui vai entender o poema no seu sentido literal e, além disso, encontrar implicações do amor de Deus. Podemos trazer à memória textos como os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, 16 e 17. Essa forma de interpretação se recomenda a muitos leitores criteriosos. Seu primeiro passo, sem dúvida, é estudar o sentido mais simples e direto do cântico. Podemos descartar a discussão de rituais de fertilidade pagãos como um exército acadêmico que conduz às conclusões incertas acerca de fontes literárias. De interesse muito maior é a obra de J. G. Wettstein, 1873, que introduz a teoria da festa de casamento, adotada e desenvolvida por E. Renan. Ela é baseada em paralelos observados entre o material no cântico e em costumes tradicionais sírios. Na Síria, a maioria dos casamentos nas vilas é realizada na primavera e durante as festividades de uma semana de duração, os noivos são tratados como rei e rainha. No entanto, não contentes com essas percepções gerais, que de qualquer forma podem ser deduzidas do cântico e do pano de fundo geral da Bíblia, essa escola e a anterior foram longe demais em direção a fazer dessa ocasião um carnaval pagão. Além disso, a reconstrução feita por Renan, os outros eruditos, é incrivelmente complexa. Concluímos este panorama analisando o cântico como um drama. Ele pode ter duas personagens, Salomão e a camponesa. 3. Um triângulo que inclui o pastor apaixonado. Ou 4. A sulamita introduzida para ajudar Salomão ao tentar seduzir o pastor fiel. Entre essas, a teoria do pastor apaixonado conseguiu ampla aceitação e é bem apresentada por J. A. Balkin. A dificuldade nisso é a necessidade de impor interpretações arbitrárias. Quem poderia ter adivinhado, por exemplo, que embora 1,16 pareça a resposta da moça aos agrados do rei em 1,15, ela, na verdade, estivesse pensando no seu amor ausente.
Assim, nos voltamos para a interpretação literal, que o Cântico dos Cânticos é simplesmente o velho e doce cântico entre alguém que ama e a sua amada. Talvez tenhamos sido apressados demais em pressupor que o Espírito Santo não teria nada a nos dizer acerca deste amor humano e acerca dessa aliança de fidelidade que é a base da sociedade humana. Será que a nossa dificuldade em aceitar isso, no seu sentido franco e simples, entre as capas de nossa Bíblia, vem basicamente de uma coincidência pesada, ainda não conformada e renovada nessa área, sempre clamando de forma petulante: por que me fizeste assim? O cântico vem a nós neste mundo de pecado, onde a lascívia e as paixões estão por todo lado, onde tentações ferozes nos assaltam e tentam nos desviar do padrão dado por Deus para o casamento. Ele nos lembra de forma especialmente bela como é nobre e puro o verdadeiro amor. E. J. Jung, Introduction to the Oath, 1949, página 327. Por isso, vamos ler o cântico como um conjunto de poemas pastoris em louvor ao amor conjugal, com um desdobramento dramático desde o desejo até a realização. Esse propósito é suficiente em si mesmo, pois seu ensino acerca da santidade... que vai ficar incompleto, não. Pois seu ensino acerca da santidade e a alegria do amor ideal e suas exigências de pureza e fidelidade para a vida toda contribuem de forma significativa para a completeza das Escrituras. O uso devocional é secundário e não tem base explícita no Novo Testamento, pois não é citado em lugar nenhum. O cântico fornece com frases evocativas as imagens marcantes, um rico vocabulário para o uso devocional e boas frases para hinos, mas como obra completa pertence ao lar e não à igreja, e serve para leitura pessoal e não congregacional. No entanto, talvez a sinagoga tenha encontrado o meio termo ideal, pois por costume antigo o cântico é cantado cada ano por um cantor no 8º dia da Páscoa, um método ideal para manter viva sua mensagem sem os perigos da exposição excessiva, pois nós precisamos do cântico. Deus, o Salvador de todos, nos dá o cântico nesses dias. De confusão e necessidade desesperadora, para mostrar à nossa geração exausta e cínica as alegrias vitalícias do casamento segundo o propósito divino. Mas sempre houve resistência ao significado franco e simples do cântico. Em 1567, Luís de Leão foi intimado a se apresentar à Inquisição por declarar que o livro trata do amor humano. Que os comentaristas atuais sejam poupados desse destino. O casamento, pano de fundo e as tentações. A escolha de um parceiro adequado sempre foi considerada a responsabilidade dos pais. Não há dúvida de que as súplicas de jovens tomados de paixão às vezes conduziam o processo, mas isso era somente o triunfo ocasional da natureza sobre a convenção social. O namoro como nós o conhecemos não existia. Um casamento arranjado geralmente ocorria quando o rapaz estava perto dos 20 anos de idade e a moça era um pouco mais nova. O pagamento por parte da família do noivo do mohar, cuja definição mais feliz é dote pela noiva, mas em vez de preço da noiva, e a aceitação por parte dos pais da noiva constituíram formalmente uma aliança indissolúvel entre as duas famílias por meio dos seus filhos. Isso difere do noivado moderno no fato de que esse era o ponto sem volta. F. Bruce então só se esperava até que a noiva fosse trazida para casa para efetivar completamente o casamento. Se chamarmos o primeiro estágio de noivado ou contrato de casamento,
e o segundo de casamento, não podemos esquecer que o casal estava irrevogavelmente comprometido após o noivado. O grau de intimidade considerado apropriado para eles não seria apropriado para um casal de noivos cristãos em nossas condições presentes. Sou devedor ao Sr. M.L. Ellison por material destes 2 parágrafos. O cântico deve ser imaginado como o despertamento e amadurecimento da afeição mútua entre um jovem e uma moça já prometidos em casamento, que culmina na condução da noiva para o seu novo lar, com o consequente final feliz. Um casamento arranjado pode e deve tornar-se um casamento de amor. Desde os primórdios do pensamento bíblico, o desejo da noiva é considerado como nada menos do que a lei de sua constituição como mulher, feita para o seu homem. Ela é incompleta sem ele. No cântico, nenhuma sombra da queda atrapalha o seu Éden. A reação do seu marido ao desejo dela não é como em Gênesis 3,16. O exército da autoridade dele, mas o seu desejo como resposta. Após a queda, o relacionamento ficou preso no padrão em que a vida do homem é orientada para o trabalho. Ele encontra satisfação no seu ofício. A mulher, no entanto, encontra sua realização no casamento. E é essa assimetria psicológica que alimenta o domínio do homem na parceria. Entretanto, o cântico celebra a experiência da nova visita ao Éden. O poeta usa o direito da seleção do artista. Não, aqui tem que gravar outro mesmo.